Boa tarde, quarto ano. Hoje nós vamos ter a nossa aula de ciências, começando na página 286. Vamos falar sobre os decompositores nas teias alimentares. Você estudou que os vegetais são os produtores, uma vez que fabricam o próprio alimento, e que os animais são consumidores, pois necessitam se alimentar de outros organismos para sobreviver. Nestas aulas, você aprenderá a importância dos seres decompositores, fungos e bactérias, que também participam da teia alimentar e são muito importantes para o equilíbrio de um ecossistema. Dá uma olhada aqui no gráfico. Nós temos a planta, que serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para o gavião, que quando morre, se decompõe, serve de alimento para os fungos e bactérias. O que você sabe sobre os fungos e as bactérias? Por que você acha que eles são importantes no ecossistema? A importância dos decompositores na natureza. Quando uma folha se desprende da árvore e cai no chão, vai se tornando amarelada e cheia de manchas escuras. Depois, aos poucos, ela vai desaparecendo, até que não conseguimos mais enxergar nenhum vestígio. Você sabe por que isso acontece? Na natureza, as folhas secas, os galhos, as flores, os frutos e as sementes que caem das plantas formam sobre o solo um tapete rico em matéria orgânica. Olha aí na imagem, esse tapete feito da floresta é um chão rico em nutrientes. Na superfície do solo existem os fungos e as bactérias, seres que têm um tipo especial de nutrição. Eles utilizam matéria orgânica, que são os vegetais e animais mortos, como fonte de alimento. Ao se alimentar, esses seres vivos transformam a matéria orgânica em nutrientes, que são absorvidos pelas plantas por meio das raízes, possibilitando a realização da fotossíntese. O processo em que os fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em nutrientes é chamado de decomposição. Os seres que realizam a decomposição são chamados de decompositores. Por processos de decomposição, os organismos decompositores realizam a reciclagem de nutrientes na natureza. Olha aí os fungos que se alimentam de matéria orgânica. Bom, nessa imagem nós temos a decomposição. Os nutrientes que são reciclados, Isso aí, voltam a ficar disponíveis para o nosso organismo, para outros organismos. Os decompositores são tão importantes em uma teia alimentar quanto os produtores e os consumidores. Sem eles, não haveria nutrientes no solo para as plantas. Sem nutrientes, as plantas não se desenvolveriam e as cadeias alimentares, portanto, não poderiam existir. Vamos para a nossa atividade de hoje. Dá uma observada aí nessa teia alimentar. E aí você vai usar os números do quadro A como códigos e identificar a função ou as funções de cada ser vivo que aparece no quadro B. Aí no quadro B já foram inseridos os códigos relacionados ao gafanhoto. Agora você vai usar como modelo para as seguintes. Então aqui, o gafanhoto. Ele é um produtor? Não. Ele é um herbívoro? Sim. Então foi colocado o número 2. Ele é carnívoro? Não. Ele é consumidor? Sim. Então, coloco o número dele aqui. Ele é presa? Também. Ele é predador? Decompositor? Também não. Você vai fazer isso com a planta, o pássaro, sapo, cobra, gavião, fungos e bactérias. Tudo olhando aqui nessa imagem. Na representação da teia, por que todos os seres vivos se ligam por setas direcionadas aos decompositores? Porque todos eles, de uma certa forma, viram alimento de fungo. E todos eles morrem, Se não morre de uma forma, morre de outra. E no fim, vira alimento para os decompositores. Por que os organismos decompositores são fundamentais para a manutenção das cadeias alimentares? Isso foi explicado aqui no finalzinho do texto. Nessa aula, a gente tem a possibilidade de fazer uma experiência. E aí, você vai conhecer um pouco mais sobre os fungos. Qual será que é o melhor ambiente para o desenvolvimento desses seres? Como você acha que eles aumentam, que eles crescem? Vou sugerir essa experiência. E para isso você vai precisar de 2 fatias de pães, 2 sacos plásticos, água, lupa se você quiser e 2 etiquetas. O que você vai fazer?
Você vai colocar uma fatia de pão dentro de um saco plástico e vai fechar. Vai identificar com uma etiqueta na qual você vai escrever seco e a data do dia que você colocou o pão lá dentro. Aí você vai pegar a outra fatia de pão, vai dar uma molhadinha e vai guardar no outro saco. Vai fechar e vai identificar como molhado. Coloca a data. Você vai observar esses 2 pães que você guardou durante uma semana. Preste atenção que você não pode abrir os sacos plásticos, pois os bolores podem produzir substâncias tóxicas. Então você vai observar sempre pelo plástico, nunca aberto. E aí, eu vou deixar apenas para vocês observarem. Não precisa realizar este desenho aqui. Atividade 2. Em que ambiente o bolor se desenvolve melhor? Para os que não fizerem essa experiência, procura na internet que existem outras pessoas que fizeram e chegaram a uma conclusão. Quem não fizer a experiência, pesquisa sobre quem fez e responde a atividade 2. Em que ambiente o bolor se desenvolve melhor? No seco ou no molhado? Explique por que o pão embolorado vai desaparecendo ao longo do tempo. Por que será? Esse bolor são os fungos. E por que o pão desaparece? Será que vira alimento? Compare o que aconteceu aos alimentos embolorados com o processo de decomposição que ocorre na natureza. Será que é a mesma coisa? Será que o que aconteceu com o pão acontece na natureza? Atividade 3. Leia as informações sobre vermicompostagem e depois assinale V de verdade, F de falso. Uma opção prática para reduzir a quantidade de lixo orgânico nas residências é a vermicomposição, ou seja, um sistema de reciclagem no qual a matéria orgânica é digerida por minhocas e depois eliminada na forma de humus. Os resíduos orgânicos vegetais devem ser colocados em caixas plásticas ou de madeira e cobertos com material orgânico seco, como folhas secas ou serragem. Então aqui tem a caixa e os restos de vegetais. Responde aí, verdadeiro ou falso, para cada frase que você leu. Em seguida, questão número 2. O urubu de cabeça preta alimenta-se de animais mortos em decomposição ou de animais vivos quando indefesos, filhotes, por exemplo. No ambiente urbano, alimenta-se de restos de animais mortos e em lixões. Sobre o urubu de cabeça preta. O que é correto afirmar? Eles são aves que devem ser eliminadas das cidades por são animais sujos que vivem em lixões e alimentam-se de carniça? Ao se alimentar de carcaças de animais mortos, os urubus evitam a proliferação de bactérias que poderiam propagar doenças em animais domésticos e selvagens? Os urubus são importantes apenas no ambiente natural, pois no ambiente urbano eles são considerados pragas? E aí, qual deles você pode dizer que sim? Depois você vai completar o esquema aqui com as palavras do quadro. Teia alimentar, ela é formada por... Responde aqui e aqui. E aí a sequência da teia, todas as palavras estão neste quadro aqui. Questão número 4 diz assim: você estudou que os seres vivos são classificados de acordo com seus hábitos alimentares. Vamos testar os seus conhecimentos e suas estratégias no jogo Descubra o Ser Vivo Oculto. Por isso, recorte as figuras lá do anexo 2 e depois leia as instruções sobre como jogar. Aí você, com uma jogada, responde aqui: qual foi o ser vivo sorteado? Quais foram as perguntas que vocês fizeram? Escreve aqui. E aí, você conseguiu adivinhar ou não? Nossa aula de ciências finaliza aqui, quarto bimestre. Qualquer dúvida, me chama no particular.